Graças e paz, irmãos. Bem, irmãos, eu quero trazer esse vídeo aqui falando aqui a respeito de tanta repercussão que tem tido ultimamente a respeito do Augusto Nicodemos, né? Augusto Nicodemos deu uma entrevista à Folha de São Paulo e em meio à entrevista foi perguntado muitas coisas. E entre determinados assuntos foi perguntado a respeito da abertura das igrejas e Augusto Nicodemos foi muito claro e muito óbvio em falar a respeito de igrejas que só estão interessadas em voltar por conta das finanças, por conta da coleta financeira. E claro que Nicodemos falou uma grande verdade, né, em que realmente muitas igrejas só estão com esse interesse de voltar por conta do lado financeiro, porque sabe que os cultos presenciais é muito propício para uma volumosa arrecadação financeira. E isso foi motivo de muito escândalo para muitos pentecostais, muitos que se intitulam pregadores pentecostais tradicionais, né? Mas, mas a gente pode ver que há uma malícia grande da parte deles, a qual o principal é o Silas Malafaia. Silas Malafaia foi um dos principais que se, que se levantou, começou logo a tuitar, refutando Augusto Nicodemos, chamou ele de esquerdopata, de várias coisas, aquelas coisas que a gente sabe que o Silas sempre, né, se alvoroça com tudo isso. Mas, irmãos, se você for ver a entrevista à Folha de São Paulo, o Augusto Nicodemos ele fala claramente a respeito das igrejas neopentecostais, que a gente sabe que a gente não tem como igrejas, né? E apenas o nome pentecostais é citado quando Nicodemos diz uma verdade de que muitos pentecostais clássicos, tradicionais, têm aderido à teologia da prosperidade. Mas você pode ver que Nicodemos ele não está falando diretamente para o meu pentecostal, mas ele, claro, fala a verdade. Ele diz que muitos têm aderido, né? E isso é uma verdade. Ele não diz poucos ou alguns, ele diz muitos. Realmente muitos têm aderido, né, à teologia da prosperidade. Mas a gente vê que o Silas Malafaia ele sempre tem tomado as dores do meio neopentecostal, né? A gente vê que ele anda muito entrelaçado com esse meio. Há muitos anos atrás ele teve uma treta com Edir Macedo e há pouco tempo ele teve recente lá no templo lá de Salomão, feito do Edir Macedo, né? E era rasgando seda direto para Edir Macedo, Valdemiro Santiago. Ele vive assim, sabe? Rasgando seda para esses neopentecostais. E infelizmente o Silas, né, que é da Assembleia de Deus, ele faz isso porque ele é neopentecostal, né? A doutrina do Silas Malafaia é uma doutrina neopentecostal e ele defende os neopentecostais porque ele é um dos tais, né? Ah, mas a placa é a Assembleia de Deus, sim, mas por mais que ele não tenha algumas práticas que ele não faz, neopentecostais que ele não faz na igreja dele, mas ele dá maior apoio. E a principal doutrina, que é a teologia da prosperidade, a gente vê que o Silas é um dos aderentes, né? Os maiores propagadores da teologia da prosperidade mundial são amigos do Silas Malafaia. Ele tem uma proximidade muito grande com o Mike Murdock, com o Morse Cerulo. Ele tem e sempre cultivou uma comunhão muito grande com esses tipos de pregadores, mostrando que o Silas Malafaia é sim um neopentecostal. E a gente vê que quando surge um negócio desse, como a entrevista do Augusto Nicodemos, ele aproveita para refutar. Por quê? Porque Augusto Nicodemos é um pregador reformado. E os pregadores reformados têm sido uma ameaça, sim, para a doutrina neopentecostal, para a teologia da prosperidade, para essas igrejas heréticas, para esses pastores gananciosos. A teologia reformada em si, ela vem ensinando a doutrina da graça, ela vem ensinando que o homem não precisa estar apegado com as coisas dessa terra, ensinando a volta de Cristo, ensinando ter uma vida simples. Então, isso é uma ameaça para a teologia da prosperidade.
E tanto Silas como muitos pastores, principalmente assembleianos, pentecostais e neopentecostais, têm visto que muitos membros de suas denominações têm sido influenciados através da internet, principalmente por pregadores reformados. E a gente vê que de um tempo para cá, eles têm estado em um alerta muito grande para com isso, né? A gente vê que o Silas Malafaia ele começou com o Paulo Júnior, né? O Paulo Júnior deu declaração verdadeira, falando na época que surgiu o coronavírus, falando a respeito do pessoal do lenço, foi isso que o Paulo Júnior disse, cadê o pessoal do lenço que cura para curar o coronavírus? Não falou nada a respeito de pentecostais, isso é uma prática neopentecostal, né? E o Silas Malafaia tomou as dores e a gente vê que começou a partir daí. A partir daí foi que começou a rincha e a gente sabe que tudo isso é feito para influenciar. Hoje em dia, o meio pentecostal anda muito diferente do que era antigamente. Antigamente era comum ver pregadores reformados pregando em igrejas pentecostais. Eles traziam sem nenhum problema. Hoje em dia eles têm sido mais seletos na hora de escolher pregadores reformados. Se você vê atualmente o pregador reformado que sempre está nas Assembleias de Deus, igrejas pentecostais, é somente o Hernando Dias Lopes, mas outros eles não querem trazer mais. Por conta disso, porque a partir do momento que o Silas começou a refutar, eles começaram a ter uma cautela muito grande de serem influenciados pelo Silas Malafaia, porque uma coisa é certa, ele tem uma grande influência dentro da Assembleia de Deus. E isso é um dos reais motivos dele estar refutando, né? Para conseguir, os vídeos dele, o teu é isso, conseguir alertar muitos pastores para que não venham convidar pregadores reformados, para que eles venham estar alerta a quem, com aquilo que os seus membros, né, estão se alimentando talvez na internet, uma forma de influenciar para que os pastores, principalmente do Brasil e irmãos assembleianos pentecostais, não venham usufruir de pregadores reformados, querendo passar assim, uma má imagem. E assim, muitas páginas, muitos pastores têm pegado embalo, né, dessa visão do Silas. Tem uma página grande, Assembleiano de Valor, que é uma página que eles dizem que é um tipo de página que mostra as raízes da Assembleia de Deus, que mostra um pentecostalismo clássico, né? É uma página muito legalista, ela sempre está indo contra os reformados, ela bate forte, né? E a respeito do Augusto Nicodemos, essa página postou, né? A respeito do Augusto Nicodemos, chamando ele de esquerda e dizendo que ele é de uma igreja que apoia o casamento homoafetivo, né? E a gente vê, irmãos, que eles são muito maliciosos, né? Eles são muito maliciosos nas declarações, porque essa é a forma de influenciar as pessoas. Da onde que o Augusto Nicodemos é de uma denominação que apoia o casamento homoafetivo? Isso foi feito numa igreja presbiteriana lá dos Estados Unidos, sendo que por várias vezes ele já falou a respeito disso e é uma presbiteriana de outra linha. E qualquer um, irmãos, hoje em dia pode colocar uma placa em qualquer ponto e dizer que é uma Assembleia de Deus, é uma batista ou é uma presbiteriana. Só que vamos ver se aquela denominação realmente ela está ligada, ela é oriunda mesmo daquela placa. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus existe várias. Hoje em dia existem Assembleias de Deus que vendem óleo ungido, que vendem fronha. E a gente vê que no início da Assembleia de Deus essas práticas não eram comuns. E se você for falar isso aí para eles, mas não é Assembleia de Deus, apenas tem a placa. Existem denominações de todos os tipos, igual a Batista. Uma Batista tradicional é totalmente diferente da Batista Lagoinha, né? Então a gente vê declarações maliciosas. A entrevista do Augusto Nicodemos você pode procurar na internet, foi para a Folha de São Paulo, um grande jornal que é conhecido nacionalmente. Não houve declarações demais, não houve. Foi apenas isso. Foi um bate-papo principalmente para falar a respeito do livro do Augusto Nicodemos, que fala sobre essas crises essas crises, né, que veio com o coronavírus e a crise financeira. E a partir daí a repórter começou a fazer outras perguntas, mas não houve
tantas declarações polêmicas, e a gente só vê isso, né? Um lado totalmente malicioso, né? Querendo pegar o embalo para conseguir influenciar outros a não gostarem, né? Do Augusto Nicodemos, ou ter uma visão má da Igreja Presbiteriana. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém.